uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Segunda-feira, 20 de dezembro de 2021. Hoje é o Dia da Bondade. Vamos aos destaques de hoje. A Associação de Gays e Lésbicas apresenta pesquisa mostrando países mais homofóbicos. Autor Tiago Santiago revela que beijo gay foi censurado em Os Mutantes, novela da Rede Record. Pesquisa do Ministério da Saúde aponta que mais de 90% dos brasileiros que vivem com HIV são indetectáveis. Vamos recordar 9 momentos icônicos para a comunidade LGBTQIAP+, em 2021. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha! Deu no Poder 360. 67 países têm leis que inviabilizam os direitos dos LGBT, diz pesquisa. Publicado em 15 de dezembro de 2021 por Redação Poder 360. O relatório da Associação de Gays e Lésbicas, ELGA World, da sigla em inglês, publicado em 15 de dezembro de 2021, mostrou que 67 países ainda possuem políticas públicas que criminalizam e punem pessoas LGBT. O documento compilou mais de 900 casos em países onde há leis que permitem a homofobia, como Nigéria, Camarões, Egito, Senegal, Indonésia, Malásia e Arábia Saudita. Outros, como Gana e Chad, tentam aprovar projetos de lei para criminalizar relacionamento de pessoas de mesmo sexo. Alguns países, como Indonésia e Tunísia, prendem pessoas LGBT, mesmo sem ter uma legislação criminal estabelecida. A subnotificação de prisões dificulta a obtenção de números consistentes das nações. Por outro lado, países do Ocidente apresentam avanço nos direitos individuais da comunidade LGBT. Em 30 países, o casamento gay já foi aprovado, como Brasil, Argentina, Canadá, Colômbia, Estados Unidos, México, Equador, Portugal e Reino Unido. A gente ainda enfrenta uma série de violências contra as nossas existências mundo afora. Fundamentalismo religioso, acesso limitado à informação, são muitos os fatores que colaboram para que isso ainda aconteça. É por isso que eu digo que devemos lutar por nós aqui e ao redor. É no Brasil, mas também no mundo. A gente precisa se manifestar, a gente precisa falar sobre isso. E por aqui a gente sempre procura trazer notícias sobre resistência em todos os lugares do mundo. É importante que saibamos quem precisa do nosso apoio e onde essas pessoas estão. E é imprescindível que estejamos atentos e fortes para que os avanços que conquistamos por aqui não sejam perdidos. Aquelas imagens de Cabul, no Afeganistão, nos anos 70, que correm na internet de mulheres sorrindo em praças públicas, rosto descoberto, usando saias e não burcas, essas imagens sempre me vêm à mente. A gente ouve muito que é exagero achar que aqui as coisas não podem ficar como estão lá. E aí essas imagens me lembram sempre que o avançar do tempo não significa necessariamente evolução. Vigia, gente! Deu no Notícias da TV. Ex-autor da Record denuncia censura em Os Mutantes. Aspas, não deixaram beijo gay. Publicado em 14 de dezembro de 2021 por Kelly Miyashiro. O ex-autor de novelas da Record, Tiago Santiago, denuncia que houve censura da Igreja Universal à história da trilogia Os Mutantes, de 2007 a 2009, que poderia ter tido um romance LGBTQIA+, mais explorado. A maior interferência foi não deixarem fazer o beijo gay, uma bobagem, revela o escritor ao Notícias da TV. O beijo em questão ocorreria entre os personagens Danilo, de Cláudio Heinrich, e Bené, de Del Garcês, em Os Mutantes Caminhos do Coração, de 2008, segunda parte da trilogia. Santiago diz não ter descontentamentos com a emissora de Edir Macedo, mas lamenta a falta de ambição da diretoria em fazer novelas com histórias diferentes da Bíblia devido a interesses religiosos. Em Os Mutantes, a maior interferência foi não deixarem fazer o beijo gay, uma bobagem porque tem gente que até hoje não vê a homossexualidade como algo absolutamente natural. Critica o também diretor. Depois Santiago escreveu Amor e Revolução, em 2011, novela do SBT, que exibiu
revelando um histórico beijo entre duas mulheres. Apesar de ser conhecido por seus trabalhos na emissora vice-líder de audiência, Thiago Santiago estreou como colaborador de texto em Vamp, de 1991, de Antônio Calmon, na Globo, onde também auxiliou em outros produtos, como Uga Uga, de 2000, e Kubanacan, de 2003. Não sou contratado da Record desde 2009, mas ainda associo meu nome à emissora porque fiz muito sucesso lá. Trabalhei muito mais tempo na Globo do que em qualquer outra emissora do Brasil. Não há comparação entre o profissionalismo da Globo e o da Record. Conclui. Eu nunca perdoaria a Globo se esse beijo tivesse acontecido nos Mutantes da Record, já que a Globo cedeu à pressão dos conservadores em 2005 e impediu a exibição da cena gravada entre Bruno Galhaço e Heron Cordeiro em América. Seria o primeiro beijo gay da TV. O que acabou acontecendo foi exatamente em Amor e Revolução, do Thiago Santiago, que foi um beijo entre duas mulheres, personagens de Luciana Vendramini e Gisele Tigre, em 2011. Não é um beijo gay, mas um beijo lésbico, mas tão revolucionário quanto. Ponto para Thiago Santiago que, apesar de Os Mutantes, teve a intenção desde sempre de quebrar esse tabu, sem trocadilhos. Essa quebra, sim, era muito necessária. Deu no Gay Blog BR. 92% dos brasileiros vivendo com HIV estão indetectáveis. Publicado em 15 de dezembro de 2021 por Victor Miller. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, 92% das pessoas infectadas com HIV já atingiram o estágio indetectável, ou seja, não transmitem o vírus e conseguem manter a qualidade de vida sem a manifestação dos sintomas da AIDS. De acordo com a infectologista Tassiana Rodrigues Galvão, que atende no Hospital Estadual Francisco Morato e Municipal de Cajamar, ambos gerenciados pelo CEJAM, nos últimos anos, os tratamentos tiveram evoluções muito relevantes. A médica conta que alguns estudos populacionais indicam que homens soropositivos que se tratam corretamente conseguem viver até por mais tempo que outros sem a doença. Isso acontece porque na rotina do paciente que vive com HIV estão as visitas frequentes ao médico, além de exames que devem ser feitos a cada 6 meses. Quando avaliamos, por exemplo, a população masculina entre 40 e 50 anos, que normalmente só procura atendimento para descobrir algo quando já tem muitos sintomas, o acompanhamento acaba sendo um ponto positivo, afirma especialista. Além de oferecer os mais avançados tratamentos disponíveis, o SUS também coloca à disposição da população estratégias e tecnologias avançadas à prevenção, como a PrEP, profilaxia pré-exposição, uma combinação de medicamentos antirretrovirais que reduzem consideravelmente as probabilidades de infecção. Doutora Tassiana explica que, além desses mencionados, a PrEP é indicada para pessoas que fazem o uso constante da PEP, profilaxia pós-exposição, que é a junção de 2 medicações administradas ao longo de 28 dias em pessoas que tiveram alguma exposição considerada de risco, como profissionais de saúde que tenham algum acidente com fonte desconhecida ou pacientes HIV positivos, vítimas de violência sexual, relações casuais desprotegidas ou ainda quando há o rompimento do preservativo. Seu uso deve ser iniciado em até 72 horas após o incidente. A médica chama atenção para a importância da testagem, que pode ser feita em qualquer unidade básica de saúde ou durante campanhas de prevenção. É importante conversar sobre saúde sexual, procurar atendimento com um bom clínico geral ou mesmo infectologista. A prevenção é o foco mais importante. Uma notícia dessas é tão importante. Há um estigma em relação ao HIV que é tão mais fatal do que pensam ser a infecção. Porque preconceito, discriminação, segregação, isso sim, mata. Os avanços quanto ao tratamento do HIV são enormes. Nossa política pública de condução desse tratamento, o SUS, esse governo desumano não conseguiu destruir. Ainda somos referência no mundo. O Brasil é uma das maiores, se não a maior potência no tratamento de HIV/AIDS. E esses números não deixam dúvidas. Então, só para ratificar, porque há o óbvio que nunca deve deixar de ser dito. O tratamento com antirretrovirais é eficaz, pessoas com carga viral indetectável não transmitem o vírus, os métodos de prevenção devem ser combinados, tipo preservativo mais PrEP, não um ou outro, já que há vários tipos de infecção que são subestimados, mas podem fazer um grande mal, como a sífilis, por exemplo. E não se fala mais portadores do vírus HIV, mas pessoas que vivem com HIV, tá?
deu no IG Queer, Retrospectiva 2021, 9 momentos que deram orgulho para a comunidade LGBTQIA+, publicado em 15 de dezembro de 2021 por Camila Cetrone. A comunidade LGBTQIA+, foi central em diversos acontecimentos importantes em escala global no ano de 2021. Seja do ponto de vista dos direitos humanos nos esportes e até no entretenimento, a população teve bons motivos para sentir orgulho e alegria. Além disso, a representatividade LGBT alçou novos patamares, o que contribuiu para o avanço dos debates políticos na sociedade. Vale lembrar que, por mais que os avanços sejam claros, a comunidade também sofreu diversos ataques ao longo do ano no Brasil e no mundo, resultando em assuntos e pendências que não devem ser esquecidos no próximo ano. Os exemplos podem ser considerados tanto no Brasil como fora dele, desde os altos índices de LGBTfobia até a estagnação da criação de políticas que poderiam beneficiar essa população, além do avanço de pautas anti-LGBT em diversas partes do mundo, principalmente na Europa. Angola descriminaliza pessoas LGBTQIA+. A Angola era considerada como um dos países mais rígidos para pessoas LGBTQIA+, e não reconhecia os relacionamentos entre pessoas do mesmo gênero. Isso mudou em fevereiro, quando o Código Penal foi alterado para descriminalizar os relacionamentos homoafetivos. Recorde de participação nas Olimpíadas. A comunidade LGBTQIA+, bateu recordes nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Isso porque essa foi a edição dos Jogos de Verão que mais recebeu atletas LGBT. Foram cerca de 163 pessoas disputando entre diversas modalidades. Para se ter ideia, esse número significa o triplo de atletas assumidamente LGBTs comparando com as participações nos Jogos do Rio, em 2016. Facilidade no registro de bebês intersexo. As pessoas intersexo lidam com uma falta muito grande de políticas públicas e de visibilidade, além de estarem vulneráveis a violências médicas sem consentimento. É o caso, por exemplo, das chamadas cirurgias de adequação, feitas geralmente ao nascer para corrigir o órgão genital. São Paulo instaura CPI para investigar transfobia. Em setembro, a Câmara Municipal de São Paulo instalou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar casos de violência contra pessoas trans e travestis. As reuniões da CPI são realizadas em semanas alternadas, às sextas-feiras, com sessões presididas pela vereadora Érica Hilton, do PSOL, e vice-presididas por Eduardo Suplicy, do PT. Registro de pessoas não binárias. Em outubro, a terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo permitiu que pessoas não binárias não sejam obrigadas a ter seus gêneros especificados nos registros. A retificação seria realizada como gênero não especificado ou agênero. Países criminalizam terapias de conversão. Conhecidas como cura gay no Brasil, as terapias de conversão são conhecidas como um conjunto de técnicas psicológicas e, em alguns casos, religiosas, que buscam reverter a orientação sexual de pessoas LGBTQIA+. Essas tentativas são comumente realizadas com casamentos obrigatórios com pessoas do gênero oposto, hipnoses e abstinência, sendo consideradas danosas e imorais. Novo Superman bissexual. Também em outubro deste ano, a DC Comics anunciou que o filho do Clark Kent, Jon Kent, será bissexual e terá um relacionamento amoroso com Jay Nakamura, um ativista hacker nos quadrinhos. Jon deve assumir o manto do Superman e deve assumir a orientação sexual na HQ Superman, Son of Kal-El. Legalização do casamento igualitário no Chile. No último dia 7, o Chile aprovou o projeto de lei que descriminaliza o casamento entre pessoas do mesmo gênero, equiparando os direitos da união entre pessoas LGBTQIA+, aos de casais heterossexuais. Tóquio aponta para reconhecimento da união LGBTQIA+. Um dia após a histórica decisão chilena, foi a vez de Yuriko Koike, governadora de Tóquio, capital do Japão, se manifestar sobre a união estável entre pessoas LGBTQIA+. O Japão já é considerado um dos países mais rígidos quando o assunto são direitos para esta comunidade, além de ser o único do G7 que não reconhece uniões entre pessoas do mesmo gênero. É isso, gente. Quando contamos as nossas histórias, precisamos ir muito além das dores. Elas não podem nos definir.
Elas existem, elas têm de ser encaradas, mas elas não podem nos definir. Temos muita coisa boa nos acontecendo aqui e no mundo, e todas frutos das nossas lutas. E isso deve ser muito comemorado porque precisamos cada vez mais de pessoas engajadas, pessoas da comunidade LGBTQIAP+, e pessoas aliadas. Só de você estar aqui ouvindo um podcast de notícias sobre e para a comunidade LGBTQIAP+, você está se engajando na resistência, porque saber das nossas pautas necessariamente te envolve na luta. Ah, e essa também é uma coisa a ser exaltada nesta retrospectiva: o nascimento do primeiro podcast de notícias LGBTQIAP+, do Brasil. Beijo pros haters! Segundou, pessoa, início da semana de Natal e a nossa última semana de Bom Dia Bicha. Mas em 2021, porque já era, a gente não para mais não. Mas a gente precisa respirar um pouquinho antes de 2022, que vai ser pressão, né? Vamos até o dia 24 e retornamos na segunda, dia 3 de janeiro. Antes de fazer os pedidos de sempre e de dar meu tchau, eu tenho uma notícia tão especial, tão linda, tão incrível. Se você me segue e me acompanha nas redes, você já deve até saber do que se trata. Na sexta, estava eu que nem um cocôzão cochilando no sofá de tão cansado, porque a semana é puxada. Aí eu acordei com uma mensagem do Dan no grupo do Bom Dia, falando que eu tinha sido indicado ao POC Awards 2021 na categoria Comunicação. É um prêmio anual do Gay Blog BR. Eu fiquei realmente uns 2 minutos olhando pro celular, porque eu não sabia se eu tinha acordado mesmo, se era real, mas sim. O que o Bicha, o Bom Dia Bicha, minhas criações estão me levando a tanto lugar lindo, e esse é mais um. Obrigado demais pela indicação, Gay Blog, no meio de tanta gente incrível que eu sigo, que eu admiro, que eu respeito. Sem palavras. Eu não tenho como não agradecer as pessoas que fazem isso aqui junto comigo e que quando eu tô cansado, quando eu tô mal, quando eu tô esgotado, muitas vezes acreditam mais do que eu no que a gente faz. Dan Pereira e Rod Gomes. O Dan é um presente de 2021, gente. Uma das energias mais positivas que eu pude encontrar nessa caminhada. E Rod, com quem já compartilhei tantas conquistas nesses corres da podosfera, essa aqui é mais uma em que estamos juntos, amigo. Obrigado por tudo, você sabe. Agradeço a Fio Podcasts também, porque ali tem gente que mora de verdade no meu coração e é muita gente talentosa para um selo só, hein? Ouçam as pessoas que constroem tudo isso. Ah, na descrição do episódio, além dos links para as matérias completas, tem sim o link para tu votar. Vota em mim, gente! Vota lá em todas as categorias e vota em quem você acreditar, porque todo mundo que tá ali merece, tá? E, gente, os plays, precisamos muito de plays, então espalha esse podcast nas redes, apresente o Bom Dia Bicha para mais uma pessoa da nossa comunidade ou pessoa aliada. Fala da gente, marca lá os arrobas que também estão na descrição do episódio e manda mensagem de voz lá no Anchor. Se preferir, pode mandar também a mensagem na DM do Twitter ou no direct do Instagram, mas a gente quer muito te ouvir e te colocar aqui no episódio com a gente. Pode mandar e-mail também lá no queobichapode@gmail.com. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Ai, falei muito hoje, socorro! Então, até amanhã, um beijo e tchau!